Eu tô vendo.
Não, não, lembra.
Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Ah, não, ok, ok. Mas vamos lá. Não, mas eu acho que era bom. Bom, não tem mais contestação. Diga, Elisa. Não, fui eu que indiquei, né? Mas eu não usei muitas vezes isso. Eu só lembrei que existia essa função. Não, perfeito, mas tá gravando. Tá gravando aqui direitinho. Tá, Eu, de todo modo, vou ter aqui ligar o microfone, né? Por via das dúvidas, é sempre bom ter tudo aberto. Mas voltando aqui, esses algoritmos que orientam a vida, orientam e definem gostos, definem comportamentos, a vigilância via tecnologias revelam essa dimensão da vida. Enfim. E o último ponto que a gente vai trabalhar é quais as transformações produzidas na cidade pelo uso de tecnologias e algoritmos. A cidade, ela é por si só o espaço fundamental para a gente entender essas tecnologias, sobretudo quando nós temos o que eu venho chamando de modelos urbano-tecnológicos. Os modelos urbano-tecnológicos sempre existiram na história da arquitetura, principalmente nos últimos 2 séculos. Esses modelos urbano-tecnológicos produzem uma visão de cidade pautada no uso de tecnologia. A cidade haussmanniana, quando Haussmann transforma Paris, é uma lógica profundamente tecnologizada. A cidade jardim tem uma lógica de tecnologia. A primeira aula síncrona do dia 16/5 nós não temos acesso. Não querendo atrapalhar esta... só um instante. Mas não tivemos aula síncrona no dia 16/5. A nossa única aula síncrona é essa. Ou você está falando de outra aula, Mariana? Ah, tá, ok. Enfim, continuando. A cidade, por si só, ela é um espaço de tecnologia. Ela é um espaço criado a partir de tecnologias. E o que eu disse no início da aula. Não devemos associar tecnologia apenas à sua dimensão informacional. A tecnologia, ela já existe desde que o ser humano é ser humano. Ela foi evoluindo, chegando no seu último estágio, que é o que nós temos agora, que é esse da tecnologia informacional, que orienta, obviamente, está orientada pelo uso de algoritmos, pelo uso de inteligência artificial, tudo mais. Mas a tecnologia faz parte do ser humano. Desde as tecnologias mais primárias até essa última dimensão, que é a sua dimensão digitalizada. Mas as cidades são os espaços onde essas tecnologias e esses algoritmos mais penetraram e, consequentemente, mais transformações produziram. E é interessante pensar essa lógica desses modelos urbano-tecnológicos, porque uma prova de que essas tecnologias orientam a vida nas cidades é observar os transportes públicos. Nos transportes públicos, poucas são as pessoas que hoje em dia leem livros físicos e que muitas das vezes estão conversando entre si, né? Porque muitos são aqueles que estão dentro dos transportes públicos utilizando tecnologias, seja escutando uma música, seja assistindo um vídeo, seja assistindo uma série, seja lendo um livro de forma digital. Então você tem toda uma forma de pensar a vida nas cidades que está cada vez mais orientada pelo uso de tecnologias e algoritmos. E o que eu falei, parece um contrassenso quando você encontra alguém que não está na mesma lógica. Eu tenho amigos que a cada 2 por 3 me indicam um novo aplicativo que serve para isso, para aquilo outro. E eu digo, não, gente, eu sou uma pessoa que estudo tecnologia há alguns anos, gente, e eu tenho uma dificuldade absurda em me render a essa lógica dessa vida movida por aplicativos. Parece que tudo na vida
vira um aplicativo, vira um algoritmo. E é curioso que a gente tem que fazer vários cadastros em várias plataformas, né? Enfim, parece que é uma vida movida por plataformas, né? Como diria o professor Roberto Moraes, que ele fala muito sobre o capitalismo de plataformas e como essa plataformização da vida implica numa transformação das cidades e uma transformação cada vez mais ampliada da vida nas cidades. Dito isso, eu trago aqui esse quadro que está na primeira aula que está disponibilizada no Moodle para vocês, né, que é Tecnologia, Política e Território. Esse quadro, né, criado pelo professor André, ele traz uma síntese do que é essa tecnologia, né, e duas dimensões bastante contrapostas da tecnologia. Primeiro, existe uma crença, e daí a importância da gente pensar a tecnopolítica, de que a tecnologia é neutra, imparcial, né, e que a tecnologia ela tem uma capacidade superior à do próprio ser humano, no sentido de estabelecer decisões, de tomar decisões em diferentes dimensões da vida. E é muito curioso nós pensarmos essa tecnologia como neutra, porque é meio que um discurso comum, né? As pessoas, quando olham para a tecnologia, já a enxergam de uma forma bastante neutralizada. E quando nós entendemos a tecnologia de forma neutra, automaticamente a gente retira o conteúdo político dela. Né? Aquilo que a professora Conceição Tavares falou nesse vídeo que eu comentei com vocês. Ela desconsidera os almoços, ela desconsidera os jantares, onde são definidas muitas coisas que transformarão a vida da sociedade. A tecnologia neutra é uma tecnologia imparcial, uma tecnologia, como eu disse, que consegue pensar para além do ser humano, desconsiderando valores, desconsiderando ideias, desconsiderando formas de pensar, desconsiderando, portanto, aquelas pessoas que produziram a tecnologia. Porque é muito ingênuo nós acreditarmos que quem cria tecnologia cria de forma imparcial. Né? É de uma ingenuidade incrivelmente ampla considerar isso. Quando nós criamos qualquer coisa, nós imprimimos as nossas formas de pensar. E aí eu trago uma analogia bem simplória, que é a cozinha. Né? Por mais que você siga uma receita que você pegou na internet, que você aprendeu com sua mãe, com sua avó, com sua tia, com seu tio, com seu pai, seja lá com quem for, você imprime a sua forma. Ah, mas eu mexo de uma forma A, mexo de uma forma B, eu corto de uma forma A, eu corto de uma forma B. Então, querendo ou não, trazendo esse exemplo da cozinha, nós sempre estamos imprimindo as nossas formas de ver o mundo. Estamos falando de um exemplo muito simplório que é a cozinha, mas vamos extrapolar isso para a dimensão da tecnologia. A tecnologia, ao ser produzida, ela recebe um conjunto de valores, um conjunto de ideias, um conjunto de princípios de quem a produziu. E aí, um outro elemento que a gente precisa retirar é essa tecnologia dessa personificação individualizada. Isto é, nós quando pensamos a tecnologia, temos a tendência de pensá-la muito ao nível de um técnico que a construiu. E quando nós pensamos todas essas plataformas, todos esses aplicativos, nós precisamos pensar grandes empresas com um grande corpo técnico, um corpo técnico de extremo nível de qualificação, que, consequentemente, junto consegue produzir uma tecnologia que, consequentemente, vai desempenhar uma determinada função pautada em princípios e valores. Valores da empresa, valores daqueles técnicos que a construíram. A tecnologia ela nunca é produto, e aí estamos falando de tecnologias hegemônicas, ela nunca é produto de um indivíduo, portanto nós não temos como pensar a tecnologia pautada numa visão individual do técnico, e sim dos técnicos. E aí eu trago
um dado a vocês. Todas as grandes empresas, principalmente a Gama, né, que é a Google, Apple, Meta e Amazon, elas têm, entre outras coisas, neurocientistas, elas têm pessoas da área médica que estão envolvidas na produção de tecnologias, na produção de todas esses aplicativos, né, essas redes sociais digitais. Então, só por aí, essa equipe interdisciplinar vai produzir uma visão de tecnologia pautada também nos seus valores. Mas, quando nós pensamos a tecnologia do ponto de vista do uso cotidiano, ela vem com essa carga de uma suposta neutralidade que oculta uma rede de atores e relações políticas. É essa visão neutra que permite uma leitura determinista da tecnologia. A tecnologia, portanto, determina o ser humano. A tecnologia, portanto, consegue decifrar padrões. A tecnologia, portanto, considera que o comportamento A, B ou C é mais inclinado à ação A, B ou C. E, a partir desses padrões, consegue estabelecer formas de tomar decisão. E nós, tanto na minha pesquisa individual, e eu digo nós porque eu participo do INCT Redes, Inovações e Territórios, junto com pesquisadores da UFRJ, UFPE e outros tantos centros de pesquisa, onde a gente questiona, obviamente, esse papel acrítico da tecnologia que oculta essas redes e essas relações, né? E essa lógica bastante determinista de se enxergar a tecnologia e tomá-la de forma, mais uma vez, acrítica, né? E essa lógica determinista vem orientando a tomada de decisão, inclusive a nível governamental. Portanto, acredita essa visão neutra numa fé cega de que a tecnologia ela é capaz de transformar a sociedade. E é curioso ver como a leitura é tão ingênua, onde esse poder das tecnologias é sempre um poder positivo, né? Sempre um poder para o bem, né? Desconsiderando toda a carga humana que está por trás dessas tecnologias e, consequentemente, não permite a gente entender de fato o que acontece. E, nesse sentido, essa visão neutra funciona muitas das vezes como a caixa preta dos aviões. Porque todos que viajam de avião sabem que aquilo dali existe, mas muitas das vezes não se preocupa com essa caixa preta, exceto quando acontece algum problema. Essa caixa só é aberta quando acontece algum problema e, do ponto de vista das tecnologias e da tecnopolítica, isso também tem a sua correspondência. É só quando as tecnologias apontam para problemas e problemas de amplo espectro no conjunto da sociedade que a maioria das pessoas começa a questionar quem está por detrás dessas tecnologias. Pensando nisso, vamos entender a tecnologia como um elemento carregado de valores. E, ao ser carregado de valores, nós precisamos partir para aquilo que a teoria crítica, e temos uma contribuição da geografia, né, na teoria crítica urbana, que considera, entre outras coisas, a análise de como essas tecnologias estão transformando o tecido social, estão produzindo uma nova forma de entender o espaço geográfico, estão permitindo uma nova maneira de entender como o território é transformado e, ao mesmo tempo, produzido. Entendendo o espaço como produto e ação, entendendo o espaço e o território, consequentemente, como produto e condição da realidade social. Algo que é produzido e, ao mesmo tempo, produz. Essa teoria crítica, ela lança luz sobre essas redes ocultas, né, trazendo para a superfície essa análise da mais profunda das tecnologias, reconhecendo o papel que grandes empresas têm e evidenciando que a tecnologia
tem o seu lado bom, né? Tem algo a contribuir, mas que depende muito mais dos interesses e da forma como essas tecnologias vão ser utilizadas. Isto é, nós precisamos entender a partir da teoria crítica que não temos como, no século XXI, viver um mundo sem tecnologias. Só que, ao mesmo tempo, não temos como desconsiderar os interesses das empresas, os interesses de grandes big techs em torno da tecnologia, dos dados produzidos em torno do cidadão. Afinal de contas, a grande mercadoria é o próprio ser humano. E como mercadoria, nós precisamos entender esse ser humano como um elemento central na produção de valor, na produção de capital, e que vai ser um elemento central para o acúmulo de capital. Pode parecer uma visão meramente marxista do fato, mas não é só entender o marxismo, mas é avançar. Isto é, reconhecer que a tecnologia é importante, mas é mais importante ainda nós entendermos as políticas por trás das tecnologias, para a partir daí sermos capazes de entender que o território, ao ser produzido, ao ser transformado por tecnologias, ele reproduz lógicas baseadas num jogo de interesses. E é esse jogo de interesses que nos interessa. Portanto, nós precisamos questionar: a tecnologia tem política? E aí eu trago para vocês um pouco dessas grandes empresas que manejam os nossos dados, que utilizam os nossos dados e determinam, muitas das vezes, a nossa vida. Por exemplo, o caso da Uber. Da Uber, agora da Pop e outros tantos aplicativos de mobilidade urbana. É muito difícil ver uma cidade onde nós não vamos recorrer ao Uber como forma de nos movermos pela cidade. E a Uber, consequentemente, utiliza os nossos dados para definir padrões, né? Os padrões de mobilidade, tudo mais. Não é só um serviço que é entregue. Do outro lado, existem dados. Quando nós pensamos a Google, mesma coisa. Um caso muito comum são os anúncios que nos aparecem em algumas telas. Muito bom, Kátia. Eu acho que é Kátia, né? Que aqui tá Kátia e registro. Entendo que é Kátia. Não, tá aí, Thaís Canola, tá, desculpa. Ok, Thaís. Vou até falar com o professor André sobre isso. E vou já buscar algo para colocar como dado complementar, porque a tecnologia não é só para o planejamento urbano. Óbvio que é no domínio urbano onde as coisas mais ganham propensão. Mas não vamos esquecer o uso de tecnologias no meio rural, principalmente do agronegócio. O agronegócio é um ambiente de negócios altamente tecnologizado, né? E que a gente também precisa. Existem experiências do ponto de vista urbano de uso de tecnologias de forma não hegemônica, né? Como no caso da Favela da Maré, onde existe aqui no Rio de Janeiro o Cocozap, né? Que é uma forma de os moradores contribuírem para questões de saneamento básico, né? Através desse aplicativo. Recentemente tivemos o lançamento de um outro aplicativo que é o Meu Corre, orientado para entregadores, né, até para sair um pouco da lógica desses grandes aplicativos de entrega que desconsideram o papel do trabalhador, né, enfim. Mas, infelizmente, o foco básico da tecnologia vem sendo o espaço urbano, porque é onde ele mais tem difusão, mas no meio rural ele também tem a sua importância.
Voltando aqui, Netflix, por exemplo, não vamos esquecer. E aí eu trago um caso que é até pessoal. Por longo tempo, eu usei a senha do Netflix do meu irmão, que não mora no Rio de Janeiro. Só que recentemente a Netflix mudou a sua política e você só pode ter contas na mesma rede. Muito bem, eu tinha uma configuração já de anos de filmes, de séries que eu via, e ao fazer um novo Netflix eu tive que, e ainda estou fazendo, né, que refazer essa lista. Né? Por quê? Porque ao longo de anos a Netflix foi cruzando dados e ela já me oferece coisas que eu tenho interesse, ou que eu possivelmente tenha interesse. E é curioso pensar isso, porque na medida em que facilita a vida, também complica. Porque esse cruzamento de dados ele acaba sendo tendencioso, pautando um padrão. Ao pautar um padrão, automaticamente ele define um comportamento, ou um suposto comportamento, e limita outras possibilidades. A gente acaba vendo o mesmo, do mesmo, sempre. Segundo esses padrões desse cruzamento de dados. Um outro caso é o Instagram. Vejam que quando você entra lá na página, na parte de busca do Instagram, aquilo dali é você no Instagram. O que você mais busca, o que você mais procura, definindo um comportamento. E aí me lembra um pesquisador que uma vez foi entrevistado pelo Jô Soares, né, e ele tratava justamente sobre tecnologia, e ele fazia pesquisa sobre o universo feminino. E ele estava apontando que o Facebook, num determinado momento, o identificou como pertencente ao gênero feminino, pelo simples fato das pesquisas dele na rede serem orientadas por essa busca da pesquisa científica em torno do universo feminino. Então vejam como esses padrões são criados. Google a mesma coisa, Apple, enfim. A Windows, hoje nós temos outros aplicativos, outros softwares livres, enfim. Mas até pouco tempo nós tínhamos uma definição da ação pautada no Windows. Eu me lembro, quando eu era adolescente, que eu fiz curso. Né? E o curso era Windows, Word, Excel e Internet. Naquele momento de popularização da internet, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje, os cursos seguem existindo, mas são de outras coisas. Né? Linguagem R, Power BI, enfim. Eu vejo pelos meus alunos da graduação que a maioria não fez curso de informática e sabe utilizar os sistemas informáticos de forma muito apropriada. Mas, quando nós pensamos a política por trás da tecnologia, nós temos que pensar nessas grandes empresas. Óbvio que essas grandes empresas, elas não agem apenas sob o princípio do benefício do usuário. Muitas das vezes é o benefício da acumulação de capital, ou seja, nós precisamos acumular. E me lembra um pouco o livro da Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, não sei se vocês conhecem, onde ela aponta que durante muito tempo Google, Facebook não queriam propagandas nas suas plataformas. Porém, a partir dos anos 90, eles reconhecem o papel da propaganda, e nos anos 2000, quando você tem o boom, né, dessas grandes plataformas, isso vem alinhado ao uso frequente de propagandas. E é curioso a gente pensar porque estamos falando já nos anos 90. Né? Anos 90, por mais que não tivéssemos o boom da tecnologia como tivemos nos anos 2000, principalmente no final dos anos 2000, ali já início dos anos 2010, mas já vinha sendo pensado tudo isso, o papel
dos dados, o papel da informação. E nos anos 2000 eles se rendem às propagandas. E são propagandas sempre orientadas segundo o gosto, o sabor dos usuários. E são empresas que têm um papel de pressionar o poder público de uma forma absurda. Né? Vamos pensar como essas empresas, ao definir padrões, elas também têm um papel de se relacionar com o poder público. E, mais ainda, trazendo um caso mais recente, na pandemia, por exemplo, essas empresas ofereceram soluções mirabolantes, por exemplo, para o processo de ensino-aprendizado, né? Trazendo aí possibilidades inúmeras do uso de tecnologias. Estamos usando tecnologias, nesse momento, para essa aula, que consideram a forma como essas tecnologias podem potencializar. Óbvio, volto a dizer que precisamos pensar na potencialidade, mas também precisamos pensar na debilidade. Né? Esse par analítico que é fundamental, porque não é só pensar na debilidade, não é só pensar na potencialidade, e se pensar de maneira holística. Isto é, considerando tanto potencialidade quanto debilidades e apontando caminhos. E volto a dizer, não estamos negando o papel das tecnologias. Agora, nós não podemos aceitá-las de forma acrítica e, consequentemente, de forma ingênua. E, nesse sentido, trago aqui alguns recortes de reportagens dos últimos anos, né, que apontam a necessidade do governo regular o papel dessas grandes empresas de tecnologia. E aí estamos falando da década de 2020. Ou seja, são empresas que já atuam com os nossos dados, que já atuam com redes tecnopolíticas, e só recentemente o debate em torno da regulação dessas empresas e da necessidade de limitar o papel que elas exercem na sociedade vem ganhando espaço. Isso vem sendo bastante discutido não só nos países europeus e Estados Unidos, mas o Brasil também vem questionando o papel dessas empresas, sobretudo quando nós pensamos o uso dos nossos dados para fins políticos, como vem acontecendo, né, nas últimas eleições no Brasil e fora do Brasil. Professor, isso envolve também o ganho de força da população. Sim, a ideia é justamente essa. E a população ganha força, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter cuidado, porque essas Big Techs ajudam a dar força ao povo da voz, entre aspas, tá? Porque, muitas das vezes, é um uso fazendo contraposição a uma lógica bastante hierárquica. Né? Então, é fundamental que a população, de fato, use essas tecnologias, né? Mas a gente também precisa limitar o papel irrestrito que muitas dessas Big Techs têm. Né? É preciso regular, é preciso repensar o papel que elas exercem, porque justamente aquilo, não tomando essas tecnologias de forma determinista. Né? Mas é sempre importante a gente pensar de forma crítica, né? Porque senão a gente olha apenas tem essa visão bastante unilateral de que essas Big Techs e, consequentemente, as tecnologias ajudam a dar força ao povo. Mas vamos lembrar, por exemplo, que essas tecnologias também são usadas de forma bastante perversa. Né? O uso de redes sociais digitais, a difusão de fake news, né? A criação de discursos de ódio, enfim. O que era verdade passa a não ser verdade, mas, ao mesmo tempo, o que não era verdade
se torna um discurso comum. Então, por isso que eu digo que existem os dois lados da moeda. Então, é fundamental a gente entender também que essas grandes empresas precisam ser reguladas, porque senão a gente está criando essas big techs a imagem e a semelhança de divindades, né, que são inquestionáveis. E ao torná-las divindades, nós, consequentemente, as tomamos como de forma determinista. E essa visão determinista a gente precisa superar, e essa disciplina tem muito essa perspectiva de entender que a tecnologia tem política. Essas big techs têm interesses. Essas big techs têm política, né? E a gente precisa, entre outras coisas, regular tudo isso. Quando nós pensamos tecnologia tem política, nós precisamos entender o poder que as big techs têm nos governos, que se revela a partir de uma relação capital-governo, né? E capital no sentido de acumulação de capital, né? Essas big techs extraem dados, esses dados transformam-se em capital. Não é à toa que essas big techs são milionárias, bilionárias, trilionárias. Essas big techs que têm um poder de definir eleições, definir gostos, de definir o sentido da ação. E, consequentemente, a sua relação com o governo é fundamental, né? E que vem exigindo, obviamente, por outro lado, uma ação mais enérgica nos governos, no sentido de, como vocês viram no slide anterior, no sentido de regular essas empresas, principalmente quando nós tratamos da difusão de informações falsas. Consequentemente, nós precisamos pensar o papel constrangedor que essas empresas impõem nas suas relações governamentais, né? E é o papel constrangedor mesmo, quando nós temos essa discussão de que a rede é livre. Não, a gente precisa entender que existem princípios de humanidade, princípios éticos que devem ser considerados. Essas empresas não são divindades, que estão acima de tudo, estão acima dos seres humanos. Afinal de contas, antes de Big Tech, são empresas. E se estamos tratando de empresas, volto a dizer, estamos tratando de interesses. E se estamos tratando de interesses, esses interesses têm uma finalidade. Não sejamos ingênuos de acreditar que essas Big Techs estão apenas para o bem da humanidade, né? Antes de pensar o bem da humanidade, elas estão pensando no bem delas mesmas, né? Então é fundamental a gente pensar isso. Sobretudo porque, quando nós estamos pensando Big Techs, nós precisamos analisar o papel do capital financeiro. Não vamos esquecer que todas essas Big Techs, né, surgem em espaços bastante controversos, no sentido de que eles surgem em espaços universitários e logo depois começam a ser financiados por bancos, né, e consequentemente tem o seu crescimento e as suas ações geridas na bolsa, né, em capital aberto. Então, necessariamente, a gente precisa pensar, e aí nós começamos a destrinchar essa rede de atores que está por trás dessas tecnologias, né? Esse capital financeiro que investe no desenvolvimento de tecnologias, que investe no desenvolvimento de empresas tecnológicas, que outrora eram startups, mas que foram crescendo e, consequentemente, ganharam dimensões globais no sentido mais pleno da palavra. Esse capital financeiro que agora é extremamente algoritmizado. Isto é, investe na produção de algoritmos que, consequentemente, vão produzir mais valor, vão extrair dados, vão, consequentemente, permitir uma maior acumulação de capital. Esse capital financeiro que está em diferentes dimensões da sociedade. Então, consequentemente, a gente precisa pensar essas redes que estão por detrás
dessas tecnologias, que investem nas tecnologias. Né? Não vamos esquecer que inúmeras grandes empresas têm centros de pesquisa dentro da sua área de desenvolvimento de programas, de softwares, tudo mais. Só que isso implica um investimento do capital financeiro. E o capital financeiro não investe a fundo perdido. É fundamental a gente entender também isso, que empresa nunca investe a fundo perdido. Quem investe a fundo perdido é o Estado. E se espera, obviamente, que o Estado seja capaz de investir a fundo perdido. Empresa, não. Empresa está interessada em acumular capital. Os dados, a Érica comenta. Gente, se vocês quiserem abrir o áudio, também podem ficar à vontade, tá? Os dados capturados dos usuários estão alimentando cada vez mais os bancos de dados das Big Techs, que por sua vez serão utilizados para alimentar a fonte de criação das inteligências artificiais. Sim. E são dados que são produzidos num volume nunca visto antes na história da humanidade. Sempre produzimos dados, tá, gente? Porém, na escala que nós estamos produzindo hoje, isso é algo inédito na história da humanidade. Inclusive, tem efeitos socioambientais absurdos. Porque além da captura de dados, você precisa armazenar, né, em bancos de dados, como a Érica apontou. E os data centers são infraestruturas gigantescas que têm impactos socioambientais, inclusive porque necessitam de uma quantidade absurda de água para resfriar esses bancos de dados. Né? E, consequentemente, você tem aí um impacto socioambiental dessa lógica do que a Shoshana Zuboff vai chamar de capitalismo de vigilância. Portanto, seguindo aí, a nossa reflexão, nós temos uma relação entre negócio e informação. Esse negócio e informação, porque a informação, como diria Milton Santos, é o motor do atual período histórico. Mas não é só o motor, ele é o grande negócio. São os nossos dados, são as nossas informações. Informações que muitas das vezes nós transmitimos sem nem saber, tá, gente? Porque, faço uma pergunta, algum dos... Deixa eu ver quantos temos. Aqui são... Algum dos 56 estudantes que estão aqui, quando fazem cadastro em qualquer plataforma ou em qualquer aplicativo, faz uma leitura detalhada dos termos e condições? Ou a maioria, ou todos, para não dizer só a maioria, clica lá no eu aceito sem ter lido nada? Quem aqui lê os termos e condições ao fazer o cadastro em alguma coisa? Alguém aqui lê? Se alguém lê, se manifeste, porque a maioria aceita e passa. Ó, o Marcelo lê, que bom. Temos um aí. Os termos e condições são muito parecidos. Eu nunca leio. É porque interessa. É porque o interesse de uso é maior do que realmente se preocupar com os seus dados. Mas é justamente isso. Não é que o interesse de uso seja maior do que o uso dos dados. É porque nós não vamos... A gente já considera que aquela informação é desprezível. Não, a gente confia que estamos apenas utilizando para uma coisa. Fernando Parodi, meus dados são insignificantes. Que é isso? Não fale isso. Você é uma pessoa importante, inclusive como um produtor de dados. Já tentei ler, mas chega uma hora que cansa, sim. Quando não clica em aceita, você não consegue seguir na solicitação. Sim, mas o grande detalhe não é aceitar ou não aceitar, é ler os termos e condições. Né? Então, querendo ou não, a maioria não lê. Né? E isso é uma prática comum. Né? Antes lia tudo, hoje leio superficialmente, mas confesso que fico incomodado em aceitar sem ler. Sim, e pode ter certeza, Adriana, que uma parcela significativa das pessoas se incomoda, mas ainda assim
fica constrangida a não aceitar, e aí, consequentemente, você precisa resolver tudo às pressas, né? Mas a maioria das vezes ninguém lê. Adriana, passa a palavra para você. Adriana? Oi, é isso, professor. Eu fico bastante incomodada, mas, assim, geralmente é quando a gente está com alguma urgência para resolver, que precisa daquele aplicativo, e aí, mesmo incomodado, aceita e vai em frente. É muito ruim isso. E é uma coisa curiosa, porque nós estamos entregando nossos dados. E a maioria da população não pensa nisso. Exatamente. Me lembra um caso de um colega meu que fazia doutorado num outro programa, que ele passou a usar HD à época, né, justamente por causa disso, porque ele salvava tudo na nuvem. Um belo dia, a Google resolveu não permitir mais o acesso dele àquele e-mail. Ele perdeu parte da pesquisa dele porque muita coisa ele só salvava na nuvem, né? E, consequentemente, aí ele passa a utilizar o HD à época, né? Justamente por isso. Porque, não sei se vocês sabem, mas nós, ao subirmos as coisas na nuvem, ela, entre outras coisas, passa a ser de propriedade da Google. Né? A Google pode dizer que você não vai ter mais acesso àquele dado. E aí, o que dizer? Né? Então, nós ficamos sem escolha, justamente porque a informação é um grande negócio. Né? Recentemente, a Google deletou da nuvem um fundo de pensão. Sim, e é uma decisão bem... Eu não sabia dessa notícia, tá, Luiz Fernandes? Mas é uma decisão bastante arbitrária, né? Então, imagina, 125 milhões de dólares, a Google decide, ponto final. Né? A Google define o que nós vamos ter acesso e o que nós não vamos. Né? Então, é uma coisa bem... Eu só passei a usar com frequência o Google Docs por causa desta pós. Sim, eu estou usando mais o Google Docs recentemente, mas com total consciência, diria, de que pode ser que algum dia eu acorde e não tenha mais acesso a esse Docs, né? E tenha que construir tudo de novo. Né? Enfim, infelizmente, essa é a nossa sina, se assim a gente pode dizer. E se estamos pensando em negócio e informação, nós estamos pensando em vigilância, em controle da sociedade. Né? Quando nós pensamos o uso de aplicativos, por exemplo, redes sociais, se você procura muitas das vezes a mesma coisa, lhe é oferecido algo, mas aquilo dali também revela um controle absurdo do nosso comportamento, dos nossos gostos. Aparentemente pode ser uma facilidade, né? Mas ao mesmo tempo é um controle. Tentem, por exemplo, mudar os gostos musicais do YouTube. É uma coisa absurda. E às vezes você quer uma música que você não lembra e tem uma dificuldade enorme de você encontrar essa música, porque muitas das vezes ela não está no seu... na personificação do seu gosto. Né? Enfim. Então são elementos aí que evidenciam como nós estamos diante de um sistema de vigilância e controle. Volto a dizer, gente, que não estamos demonizando as tecnologias. Elas são fundamentais na sociedade, mas é importante a gente pensar esse outro lado. Né? Como existem redes, melhor dizendo, de atores e intenções que definem muita coisa e que controlam a sociedade a partir dessas tecnologias. Marcelo Augusto. Então, no tocante dessa questão de dados, né? Eu abri uma empresa há uns 2 anos e, de repente, eu fui inundado no meu telefone com várias propagandas e propostas de cadastro.
Ou às vezes até eu vou comprar alguma coisa e pergunto, você não quer fazer cadastro para ter desconto? Eu falo, não, muito obrigado, eu prefiro pagar o preço do jeito que é, porque na verdade não é desconto. Eles estão comprando meus dados com a desculpa do desconto. Uma outra coisa que você falou mais cedo também, por exemplo, eu não uso redes sociais, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho TikTok, para não dizer que eu não uso redes sociais, eu tenho WhatsApp, mas isso é por uma necessidade realmente, mas se pudesse eu também não teria. Então eu procuro fugir disso, né, e totalmente contra a maré, digamos assim. Eu não tenho televisão desde 2006, eu não assisto TV. Eu me informo pela internet e aí eu vou atrás das notícias, vou atrás de verificar as notícias, justamente para não ser inundado com coisas que eu não quero e me preservar um pouco mais, né? Manter um pouco mais da sanidade mental, assim, que é importante. Obrigado, Marcelo. E eu acho que um elemento que você aponta é a saúde mental. Né? Querendo ou não, nós somos inundados por informações, por aplicativos, por pseudo-urgências, né? E que, consequentemente, você vira refém, muitas das vezes. Prova disso, não vamos esquecer, é o WhatsApp, né? Que a cada 2 por 3, principalmente por questões de trabalho em diferentes dimensões, as pessoas criam grupos e grupos e grupos e grupos e grupos. E as pessoas às vezes ficam perdidas. E é curioso, por exemplo, o WhatsApp, porque quando você não consegue acompanhar aquela velocidade, parece que você é um outsider, né? Você está na contramão. E esse elemento que você aponta, você quer o desconto? Baixe o nosso aplicativo, faça o cadastro, né? E é uma coisa bem constrangedora, que parece solução, porque o desconto é sempre atrativo. Antes, por exemplo, as pessoas, se te solicitassem para fazer o cadastro, sem desconto ninguém faria, né? Mas o desconto atrai os gostos. Então, Luiz, concordo que tem que saber usar, mas qual é o limite do saber usar? É uma coisa que eu, particularmente, tá, gente, venho me questionando, sobretudo por essa aceleração que nós estamos vivendo. Existe um livro que se chama Aceleração, de um autor chamado Hartmut Rosa, que eu sugiro a vocês, que ele traz toda uma teoria em torno da modernidade, né, e como essa modernidade está associada a processos de aceleração. E uma das coisas que ele aponta é uma aceleração sem limite. As pessoas nunca sabem a hora de parar, sobretudo porque quando nós pensamos em parar, sempre surge um novo aplicativo, sempre surge uma nova tecnologia, sempre surge uma nova necessidade, né? Então, é algo que eu me questiono, porque como saber usar? Como saber usar quando nós temos sistemas sociais que absorveram uma tecnologia de forma tão acrítica que desconsidera, né, o papel político e, consequentemente, impõe à sociedade um uso que chega, como você aponta, ao nível da embriaguez, né? Então, a única diferença é que é uma embriaguez diária. Prova disso são estudos que são produzidos com muita frequência sobre a quantidade de tempo que as pessoas, não diria perdem, né? Mas a quantidade de tempo de uso de aplicativos de redes sociais digitais, enfim. Lembrando, gente, que redes sociais, elas sempre existiram, tá? Desde que somos seres humanos, vivemos numa sociedade que implica pensar em redes sociais, né? Redes sociais são pontos de pessoas, de seres humanos que se conectam, né? Nossa primeira rede social é a família, né? Temos parentes, temos amigos, tudo mais. Essa é a primeira rede social. O único detalhe é que essa rede social chamada Facebook, aqueles que são da época Orkut, Gazag, Beltrano, Twitter, LinkedIn e por aí vai, são redes sociais digitais, tá? Mas a rede social, ela é da sociedade, né? Do ser humano.
A nossa dimensão digital vem através de Instagram, Netflix, que Netflix também implica numa rede social, tá, gente? Porque as pessoas não conversam através do Netflix, mas conversam a partir de coisas que viram no Netflix, por aí vai. Então a rede social, ela preenche todos os domínios da sociedade. A rede social digital, ela vem na sua dimensão digital e que as pessoas passaram a associar rede social digital como a única rede social. A primeira rede social era a agenda de telefone. Não, a primeira rede social era a vida em família, em sociedade, né? Enfim, esses dias eu estava comentando com alguns colegas da universidade, desculpa, que esse uso de tecnologia ele está tão difundido no tecido social que hoje, principalmente na graduação, nós temos alunos da geração Twitter com uma dificuldade absurda de leitura, né? Uma dificuldade absurda de ler um parágrafo, porque o Twitter, se eu não me engano, tem 130 caracteres, né? Me corrijam se eu estiver errado, porque eu pouco uso Twitter. Mas essa geração é a geração que se informa através de rede social digital, né? E que não tem um esforço de reflexão tão grande. E essa geração Twitter é uma geração, a meu ver, bastante acrítica, né? Então, nesse sentido, a gente precisa repensar justamente o uso de tecnologias, né? E sempre a partir de um uso crítico, né? Porque não é deixar de usar, e quem quiser deixar de usar, eu acho que também é profundamente compreensível, mas o seu uso ou o seu não uso deve ser pautado numa lógica crítica, né? Da pessoa ter consciência do que está fazendo, e consciência não a partir de uma tendência, né? Porque eu me lembro, por exemplo, a época que, a meu ver, era a primeira grande rede social, tá, gente? Orkut virou uma tendência, todo mundo queria ter Orkut, né? E a época, eu me lembro que para fazer cadastro no Orkut você precisava de um convite, que alguém te convidasse, né? Mas era uma tendência, a gente usava de forma acrítica, né? Não, vamos entrar meio que seguindo a corrente, né? Então é importante questionar o uso e o não uso a partir de uma leitura crítica, né? Então quero usar por causa disso, 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 não quero usar por causa disso, disso, disso. E essa geração Twitter dos 130 caracteres, como eu disse, tem uma dificuldade absurda de concentração, de leitura, enfim. Sugiro que assistam não sei se é no Netflix ou se é num canal que se chama WD, que é no YouTube, que fala o negócio dos nossos dados. Ou se tem os dois. Eu sei que no Netflix tem um documentário sobre isso, né, mostrando como os nossos dados são utilizados. E não só isso, né, evidenciando algumas redes por trás das tecnologias. Como eu disse no início, redes de neurocientistas, né, que são contratados para pensar a tecnologia junto com os engenheiros. O desafio das redes, obrigado, de Cássio, neurocientistas que têm a função de alinhar ciência a uma lógica de dependência para fazer com que as tecnologias ganhem maior penetração no tecido social. Enfim. Dito isso, nós passamos, portanto, o desafio das redes. Obrigado, Edcássio. Algoritmos e a vida cotidiana. Isto é, como esses algoritmos transformam a vida cotidiana. Parece algo redundante, né? Afinal de contas, quem vive hoje em dia sem utilizar algo, ainda que seja mínimo, de algoritmos na sua vida cotidiana? Eu falo sobre... Dias atrás eu até escrevi um artigo no LinkedIn com o título "Até quando você vai deixar a preguiça influenciar a sua opinião?" E falo sobre as pessoas que apenas compartilham o que recebem sem ao menos ler, filtrar e entender o que estão recebendo e verificar se é verdade.
A única questão que eu aponto é, será que é a preguiça? Ou se essa preguiça ela foi estimulada na sociedade? Entende? Porque é importante a gente também pensar até que ponto... porque quando a gente pensa na preguiça, a gente também está pensando alguém que conscientemente diz, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Né? Nós, quando acordamos de manhã e estamos com preguiça, é minimamente consciente, a partir da nossa forma de pensar a preguiça. Mas quando a gente pensa nesse seu questionamento de opinião, será que é tão preguiçoso assim? Ou a tecnopolítica, por trás dessas redes, né, produz um ser humano que lhe é estimulada a preguiça reflexiva. Porque eu acho que é muito mais isso, essas pseudo-facilidades, ocultando redes de atores e intenções, permitem que a gente entenda as tecnologias só pelo seu lado positivo. É a ideia do aplicativo. Quem vai negar ou quem vai querer negar um desconto, como o Marcelo apontou, parece um contrassenso. Como assim? O senhor vai querer pagar mais caro por não querer ter o aplicativo? As pessoas ficam até assustadas. Né? Como assim? E isso revela que a maioria das pessoas não tem essa leitura crítica, justamente porque são facilidades tão supostamente óbvias que nós transferimos para a tecnologia muito do que nós deveríamos fazer. E eu sou sincero para vocês, tá, gente? Quanto mais eu analiso tecnologia, e aí já temos mais de uma década pesquisando, uma década e meia pesquisando sobre tecnologias, não fiquei aquela pessoa arisca à tecnologia. Mas eu fico bastante reticente. Bastante reticente porque, primeiro, porque existe uma aceleração muito grande, uma necessidade de estar sempre presente, sempre online, sempre disponível, sempre isso, sempre aquilo outro. E eu trago um exemplo que vem sendo pesquisado, né, por muita gente, o papel das tecnologias nas relações interpessoais. Né? E me lembra também a professora Ana Clara Torres Ribeiro, que tem um dos textos dela, que agora eu não sei qual é especificamente, onde ela aponta um caso curioso, né, que um professor que trabalhava com ela a encontrou no corredor da instituição, virou para ela e disse: Ana Clara, eu preciso falar com você. Olha, responde um e-mail que eu te mandei. E ela, num tom muito gracioso, ela dizia: ué, mas por que você não fala comigo agora que você está me vendo? Né? As pessoas mediadas pela tecnologia de uma tal maneira que, não, veja o e-mail, veja o zap que eu te mandei. A época da Ana Clara era e-mail, né? Mas hoje, veja o zap que eu te mandei. Mas a pessoa às vezes está na sua frente, né? E ela quer que você veja e responda pelo WhatsApp. O WhatsApp que é portador de pseudo-urgências, né? Porque se a pessoa observa que a outra pessoa ficou online e não respondeu, parece um contrassenso, não quer me dar atenção, não quer me responder. E às vezes a pessoa também tem que ter o direito, né, gente, a não responder. Às vezes a pessoa não quer responder e está tudo bem. Né? Mas vejam como nós hoje vivemos num sistema tão urgente que desconsidera a vida. Já aconteceu de eu receber uma ligação de uma colega que ficava do outro lado da sala do escritório. Olha que coisa incrível. Né? Este exemplo da Ana Clara eu fiz muito em 1994, quando a Unicamp liberou a internet para os alunos da graduação. A internet aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Concordo. Né? Por isso que a gente... E afasta, gente, volto a dizer, porque a tecnologia, como ela tem essa dimensão muito da facilidade, né, parece que só existe esse lado. Né, mas na realidade existem outros lados. E as relações interpessoais estão preenchidas dessa aceleração, dessa necessidade de uma presença constante
que desconsidera também a necessidade de ausência, a necessidade de reflexão, a necessidade de tempo, né? São elementos fundamentais. Algoritmos e vida cotidiana implicam na mineração de dados, né? Dados que são extraídos num volume absurdamente elevado, nunca visto, como eu já disse para vocês, na história da humanidade, e que, consequentemente, servem para definir padrões, gostos, comportamentos, perfis. E aí eu trago esse conceito preconizado pela professora Shoshana Zuboff, que é o superávit comportamental. Ela, nesse livro Capitalismo, A Era do Capitalismo de Vigilância, ela faz toda uma argumentação, por vezes científica, por vezes jornalística, mas que compõe uma totalidade, onde ela aponta como as empresas elas passaram cada vez mais a ter interesse nesses dados do cidadão. Esses dados já vinham sendo armazenados há bastante tempo e não se sabia, inicialmente, o que fazer com esses dados, né? Tanto que quando saímos, só um instante, quando saímos para um barzinho, por exemplo, a ordem é deixar o celular no silencioso no canto da mesa. Muito bem, Thiago, porque as pessoas hoje em dia vão para as mesas de bar, né, para ficar com o telefone. Sem falar nas fotos, nos vídeos. Né? E só fazendo um parêntese, me lembro um show que eu fui, gente, do Coldplay aqui no Rio, e que alguém já havia comentado de que as pessoas hoje vão para shows para assistir o show depois do show. Porque as pessoas estão tão interessadas em filmar que elas se preocupam mais com a filmagem do que com o show. E aí assistem o show depois em casa. E aí você fica... Gente, que contrassenso, né? A pessoa vai ficar com o celular na mão porque ela quer gravar aquele instante. Né? Em um dos casos, eu fui para esse show com uma prima minha e eu olhava para ela e, de fato, ela não curtia o show. Ela simplesmente filmava mais do que curtia, porque existe um interesse. E até hoje ela vê aqueles vídeos com muita emoção, óbvio, né? Porque ela estava ali filmando, mas muitas das vezes não está curtindo. Essa é a realidade do show. Isso mesmo, Fernanda, a maioria das pessoas estão interessadas em gravar. Enfim, mas voltando para o superávit comportamental, anos 90, as empresas estavam coletando já dados em níveis bastante elevados, e nos anos 2000, com o boom das redes sociais digitais, né, esses dados foram aumentando. Né? Esses bancos de dados, consequentemente, foram aumentando. Empresas que nos anos 90 não se interessavam em propaganda passaram a se interessar, justamente porque descobriram o que a Shoshana Zuboff chama de superávit comportamental. Ou seja, você tem todo um banco de dados que é o mapa da mina do que as pessoas a nível global utilizam. O que elas buscam, o que elas se interessam, quais são os gostos. Isso define a propaganda, consequentemente define o consumo. Hoje pensar, e Marcelo me corrija se eu estiver errado, uma grande empresa, ou qualquer empresa que não tenha o seu negócio apoiado em redes tecnológicas, isso parece uma perda de dinheiro, né? Porque, infelizmente, as empresas elas precisam da sua representação nas redes sociais digitais. E eu conheço algumas pessoas que trabalham com diferentes ramos, tá, empresariais, e todas se baseiam, entre outras coisas, numa lógica de internet, de rede, de como fazer o seu negócio crescer a partir da sua do uso ou da projeção da sua marca nas redes. Fernando parou de direcionar o marketing em termos de linguagem, difusão e atendimento a nichos específicos. Sempre foi um grande desafio para o planejamento de campanhas. Um desafio, mas ao mesmo tempo hoje se torna cada vez mais fácil, na medida em que você tem acesso a esse superávit comportamental.
Tanto que esses dados, que outrora eram dados bastante irrelevantes, passaram a ter um papel fundamental. E aí, quando você planeja campanhas, como você disse, você está orientando a linguagem, a difusão e o atendimento para cada nicho. O atendimento personalizado, né? Eu me lembro que nos bancos, né, quando se dizia atendimento personalizado, era um atendimento personalizado a pessoa a pessoa. Né? Você chegava, você tinha um atendimento mais personalizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o personalizado é pautado no seu uso em redes sociais digitais. Né? É o seu uso, por exemplo, no caso dos bancos, do que você acessa, né, no banco. Qual é o seu perfil de investidor, enfim. Isso se aplica também, Fernando, como você muito claramente diz, às campanhas eleitorais. Né? O que chega para um grupo não chega para outro. Né? É fundamental você saber quais são os seus nichos para, a partir daí, orientar a linguagem. E me lembra, em termos de campanhas eleitorais, que hoje em dia os políticos, e aí de forma global, tá, gente? Independente de ser de centro, de ser de direita, de ser de esquerda, de ser de centro-direita, de ser de centro-esquerda. Independente do partido político, são campanhas, são políticos cada vez mais instagramáveis. Você precisa ter a sua campanha política governamental nas redes sociais. E aí eu trago um exemplo, que é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que, quando nós olhamos a primeira e a segunda campanha dele, o primeiro e o segundo mandato dele, lá no final dos anos 2000 e na década de 2010, tinha um perfil. Ali as redes sociais ainda não tinham um papel tão preponderante do ponto de vista eleitoral. Já se sabia que era importante, mas não tanto quanto. Hoje em dia você olha para o Eduardo Paes e outros tantos políticos brasileiros, para não dizer todos, eles são profundamente instagramáveis. Você precisa produzir conteúdo para a internet seguindo uma linguagem que vai atender um nicho específico, que vai ter a cara daquele nicho. Enfim, é fundamental a gente pensar como as redes, os algoritmos, né, eles orientam diferentes ações. E aí, volto a dizer, considerar a tecnologia de forma apolítica é um equívoco, uma ingenuidade. Principalmente quando nós temos o uso ampliado de tecnologias como suporte da vida cotidiana. E é um suporte que transforma, orienta, determina, guia a vida cotidiana. Prova disso são os aplicativos de mobilidade, do qual não vamos esquecer aquele tal de Waze. O Waze, né, as pessoas utilizam de forma tão acrítica que um caso muito comum, as pessoas não olham mais para placas. As pessoas conseguem confiar mais no que o Waze diz do que numa placa de trânsito. E eu trago, tá, gente, um exemplo pessoal, vários amigos meus, quando a gente sai, eu sou a pessoa que olha para a placa. Né? Eu considero o Waze, tá? Mas eu também considero a placa de trânsito. Né? E vários amigos meus, quando estão na direção, é uma loucura, porque dizem, mas o Waze está dizendo... E eu digo, gente, mas a placa ali está dizendo outra coisa. As pessoas só confiam no Waze. Né? Só para utilizar um exemplo desse aplicativo. Óbvio que tem outros tantos aplicativos por aí. Mas vejam como nós estamos orientando a nossa vida cotidiana. Né? As pessoas não olham mais para o conjunto do espaço para tomar um ponto de referência. Manda uma localização. Né? Não, me manda a sua localização. E se você manda uma localização, olha, eu estou na rua tal, no número tal, a pessoa muitas das vezes se perde. Porque perdemos o costume de olhar para a placa, olhar para endereço, olhar para número de logradouro. Né? Justo porque os aplicativos orientam a vida social. Só abrindo um adendo, o Waze tem um app à parte chamado Carpool, para mobilidade urbana. Muito legal. Esse Carpool serve para quê, Luiz?
Tá, você já disse que era mobilidade urbana, mas o que especificamente? Ah, caronas dentro da cidade. Ah, maneiro, gente, não sabia. Agora, também não é perigoso, não. Porque, assim, caronas com pessoas que não sejam conhecidas e amigas não se torna algo perigoso? Não, mas perigoso não do ponto de vista da neutralidade, mas perigoso no sentido de você estar pegando uma carona com uma pessoa realmente estranha, né? Não cria aí uma possibilidade, um risco de vida? Não sei. O que é que você diz? Sim. O BlaBlaCar que o diga, né? Eu tenho restrições absurdas ao BlaBlaCar. Justamente por essa lógica de estar num carro com pessoas que não me são próximas, né? Eu acho que não sei, pode ser um risco que não se considera, enfim. O Fernando disse, uma das demandas mais imbecis que eu tenho onde trabalho é mandar imagens para serem publicadas nas redes sociais da prefeitura. Sim, é importante que a população tem acesso a essas imagens e, com certeza, como forma de, no seu trabalho, ter lucro, né? Enfim. Ah, tá, tem seus riscos, ok. Eu evito o máximo usar o Waze, eu gosto de me orientar de forma visual quando eu me desloco. Concordo, Thiago, eu também sou desse jeito, mas somos o contraponto. Tá? A maioria das pessoas não estão mais se orientando por isso. Quando se fala em divulgação, as controvérsias que existem quando se fala em caridade. As pessoas doam com um telefone na mão para postar sua boa ação. Sim, é outro elemento, né? Não é só o show que a pessoa vai e não assiste o show, assiste a gravação do show, mas também as caridades, né? As ações. E parece que se você não divulga, você não doou. É uma coisa assim absurda. Enfim. Meu uso do Waze em caminhos conhecidos. Só uso o Waze em caminhos conhecidos, localização dos radares. Sim. Tem aí seu lado também positivo, porque também não é só o lado negativo. Volto a dizer que não é desconsiderar a tecnologia. Também é não se prender só a ela. Né? Mas as tecnologias, elas são suporte da vida cotidiana na contemporaneidade. Então, se anteriormente tínhamos negócio e informação, hoje nós temos dados, mineração e negócios. É fundamental a gente pensar nessa triangulação, como é que esse dado é minerado e como esse dado minerado se transforma automaticamente num negócio. O negócio com os nossos dados, já que serve para definição de padrões comportamentais, de consumo, enfim. E são elementos, gente, que já vinham sendo pesquisados, analisados e sendo objeto de reflexão por aqueles da área, tanto da filosofia da tecnologia quanto da sociologia da tecnologia. Tá? Então não pensem que é algo recente. Quando eu leio o Álvaro Pinto, quando eu leio o Lucian Feix, que são filósofos que já estavam refletindo sobre tecnologia lá nos anos 80, anos 90, já existia ali uma preocupação com um caráter tecnológico e tecnopolítico que envolviam as técnicas e tecnologias. Né? Enfim, a ferramenta do mapa do GPS de celular é maravilhosa para viajar de carro ou até mesmo andar em cidades. Existem alternativas ao mainstream, ok? Ver no estoicismo tecnológico achando que tem o mapa na cabeça é viagem também. Então, não sei se é tão viagem assim. Eu acho que são coisas que se complementam. Né? Não é só pensar a tecnologia. Eu, por exemplo, tenho talvez por ser geógrafo, né? Uma lógica de mapa na cabeça muito profunda. Tá? Óbvio que não podemos achar que conhecemos tudo. Né? Mas é importante considerar como as tecnologias são importantes, mas não tomá-las de forma acrítica e de forma determinista. Né?
Alguém ainda usa guia de rua, sabe o que é isso? Impresso em papel? Também é algo que está entrando em desuso, né? Ainda existem, né? Mas quase ninguém mais usa. Mas isso revela como as tecnologias passaram a ser o suporte da vida cotidiana, né? E é um suporte que penetra o tecido social e nós já utilizamos de uma forma tão intuitiva que desconsideramos outras possibilidades. Enfim, mas tudo isso serve para definir os nossos padrões comportamentais e, consequentemente, os nossos padrões de consumo. Né? Onde vamos, para onde vamos, onde estamos, o que consumimos, quais imagens, quais informações, quais propagandas, tudo isso, em alguma medida, contribui para a forma como nós somos definidos nas redes sociais. E volto a dizer que essa preocupação tecnopolítica já vinha acontecendo pelos filósofos da tecnologia e pelos sociólogos da tecnologia. E mais uma vez faço referência à professora Ana Clara, que ela tinha um curso no IPU, que era a Sociologia das Técnicas, né, onde ela pensava, e a partir de todo esse aporte, tanto filosófico quanto tecnológico, a dimensão tecnopolítica da tecnologia, que era fundamental já naquele momento e hoje se apresenta de uma forma cada vez mais clara. E aí eu trago para vocês essa imagem que está no livro da Shoshana Zuboff, que é o ciclo de reinvestimento do valor comportamental, né, que permite a gente entender como esse dado entra num sistema de valor que, a partir da mineração, da análise, produz um tipo muito específico de uso e que, consequentemente, vai, como eu disse, definir padrões, definir formas de agir no mundo. E isso foi uma descoberta das empresas de tecnologia, justamente dado o volume de dados que estava sendo acumulado, que, consequentemente, permitiu a extração de valor, a extração, consequentemente, de capital e transformar esse dado e essa informação extraída e mineralizada, consequentemente, em valor e em capital, como eu disse. Dito isso, nós caminhamos, portanto, à relação entre cidade, tecnologias e algoritmos. Né? Já apontamos alguns elementos aqui, principalmente porque, quando consideramos a vida cotidiana, essas tecnologias, esses algoritmos têm maior expressão na vida nas cidades, né? Fundamentalmente nas metrópoles, porque nós não podemos desconsiderar o papel que as tecnologias exercem na vida metropolitana. Né? As metrópoles, elas, do ponto de vista da hierarquia urbana, são o espaço privilegiado de ação das tecnologias e, consequentemente, de ação de empresas, é o espaço privilegiado e primeiramente pensado para a ação governamental em diferentes níveis, enfim. A metrópole tem a sua primazia no que diz respeito, inclusive, aos impulsos globais. Dessas metrópoles, o segundo nível hierárquico são as cidades de porte médio e, por último, as cidades pequenas. Mas é na metrópole onde essas tecnologias mais ganham de forma primeva a sua difusão. Hoje, obviamente, a gente pode pensar que as tecnologias alcançam diferentes níveis dessa escala urbana, mas volto a dizer, o primeiro lugar onde isso acontece é na metrópole, fundamentalmente. A análise da cidade, das tecnologias e dos algoritmos nos orienta, aquilo que eu falei inicialmente, para o que eu chamo de modelos urbano-tecnológicos, do qual tenho aí 3 exemplos: cidade digital, cidade criativa e cidade inteligente. Para focar
nessa dimensão mais tecnológica, informaticamente falando, né? Mas considere-se que os modelos urbano-tecnológicos fazem parte da história da arquitetura e urbanismo ao longo de mais de um século, né? Quando Haussmann faz transformações em Paris, ele dá uma outra tônica a partir dos elementos tecnológicos que à época existiam. A cidade jardim, a mesma coisa. A cidade suburbana, a mesma coisa. Então nós temos diferentes modelos. A cidade moderna, à la Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ela também preconiza formas tecnológicas. Agora, na sua dimensão informacional, na sua dimensão mais com o uso de tecnologias digitais, esses modelos urbano-tecnológicos eles se fundam basicamente a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas é a partir dos anos 2010 quando esses modelos se tornam amplamente difundidos. Se a cidade digital e a cidade criativa, que vocês vão ver mais à frente, representavam formas de ver o mundo a partir do uso de tecnologias e que se limitou a algumas experiências em todo o mundo, a cidade inteligente se define de forma muito mais ampla. E é essa cidade inteligente que vem criando questionamentos. E aí eu trago perspectivas bastante críticas, como a do professor Rob Kitchen, da Europa, como para Morozov e Bria, né, e outros tantos pesquisadores que vêm questionando até que ponto essa cidade se tornou realmente inteligente ou se ela simplesmente se transformou, a partir do uso de tecnologias, num instrumento de acumulação do capital, para o qual existem movimentos de contraposição, como é o caso aqui no Rio de Janeiro, do Cocozap na Maré, como é o caso do Meu Corre, que é esse aplicativo para entregadores que vem aí, consequentemente, contribuindo para uma outra forma, uma outra apropriação de tecnologias, o uso dessas tecnologias para fazer denúncias, né, sobre abusos de pessoas do meio institucional, governamental, enfim. Então existe também esse outro lado, mas existe um questionamento profundo sobre até que ponto essa cidade se tornou inteligente. E aí eu trago um questionamento do Jorge Borja, né, de Barcelona, que ele diz: quando que as cidades não foram inteligentes? Não é porque a cidade passou a utilizar tecnologia que ela se torna inteligente a partir disso. Inclusive, o termo cidade inteligente, que é do Smart City, é bastante controverso, porque o smart, em inglês, não necessariamente significa inteligente. Smart está mais para esperto, astuto, do que necessariamente para o que se entende enquanto inteligência. E esses modelos urbano-tecnológicos, eles criaram, né, padrões, como é o caso de Barcelona, o próprio Rio de Janeiro, tá, gente, que é considerado uma cidade inteligente, o Kansas nos Estados Unidos e Amsterdã na Europa, que, consequentemente, as suas experiências em torno de modelos urbano-tecnológicos pautados no uso de tecnologias, na aplicação de tecnologias para a gestão do espaço urbano, consequentemente, produziu alguns modelos. Modelos de serviços smart, né? Serviços inteligentes, serviços que permitem facilidades ao cidadão. Essas facilidades necessariamente precisam ser questionadas, porque essas facilidades ocultam a forma como os nossos dados em torno desses serviços são utilizados. Não vamos desconsiderar o papel de contribuição que esses serviços smarts têm. Por exemplo, a mobilidade inteligente. A mobilidade que utiliza, entre outras coisas, aplicativo para informar o horário, por exemplo, que um ônibus pode chegar até você. O uso, como no caso aqui do metrô da cidade do Rio de Janeiro, de telas onde você consegue saber o horário que uma composição do metrô vai chegar até uma determinada estação.
Os próprios aplicativos de mobilidade, Uber, Pop, por aí vai, né? Então existem serviços que são fornecidos e que trazem uma facilidade, mas que, por outro lado, ocultam a forma como os nossos dados são utilizados, né? Por exemplo, me lembra um outro caso em torno da mobilidade, que são aplicativos de mobilidade só para mulheres, né, numa tentativa de se contrapor a um modelo onde muitas das vezes as mulheres estão vulneráveis a pessoas não bem intencionadas. Enfim, então, existem aí possibilidades. O que se questiona, obviamente, é a forma como esses dados são utilizados. A relação cidade, tecnologias e algoritmos foi também incorporada em 2016 na nova Agenda Urbana da ONU. Esse documento que orienta, né, ou vem orientando a gestão urbana em diferentes partes do mundo, considera a necessidade, o compromisso das distintas realidades em utilizar tecnologias e tecnologias inteligentes para uma melhor oferta de serviços públicos, uma melhor oferta dos serviços urbanos. E aí vamos pensar, por exemplo, no Kansas, eles têm um sistema altamente informático de esgoto, né? E como funciona isso? Eles colocaram sensores dentro do sistema de esgotamento sanitário, de modo que esses sensores, a partir de diferentes padrões, consigam identificar o aumento do volume de resíduos, o aumento por exemplo, o surgimento de uma bactéria, enfim, eles conseguem identificar uma série de elementos que são fundamentais para orientar a gestão pública no serviço de saneamento. E esses dados, ao serem cruzados e analisados, permitem que, com o máximo de precisão, a gestão pública consiga se antecipar, muitas das vezes, aos problemas e mitigar, consequentemente, esses problemas. Além disso, você tem experiências de mobilidade urbana, por exemplo, as bicicletas compartilhadas que surgem nos Países Baixos, lá nos anos 60, que se difundem ao longo de diferentes realidades e que hoje, com o uso de tecnologias, permitem uma difusão dessa mobilidade compartilhada nas cidades, a exemplo das bicicletas. E aí, mais uma vez, trago o caso do Rio de Janeiro, que essas bicicletas compartilhadas, elas permitem um uso diversificado, porém, o que era para ser, na sua origem, né, de quando se pensa bicicleta compartilhada, um serviço que é utilizado para os últimos 15 minutos, ou a última milha, né, de deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, pode também ser utilizado para lazer, inclusive para trabalho, como é o caso dos entregadores por aplicativo. E é curioso também pensar isso, porque aqui no caso da cidade do Rio de Janeiro, existe uma seletividade espacial absurda no que diz respeito a esse serviço de bicicleta compartilhada, na medida em que não alcança uma parte significativa da população, principalmente aqueles que vivem em áreas da periferia, em especial da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, existe um padrão espacial desse serviço que acaba privilegiando as pessoas que moram na região da Tijuca, que apesar de ser zona norte, existe uma outra zona norte ainda na cidade do Rio de Janeiro, que é Pavuna, Coelho Neto, Acari, enfim, entre outros bairros, mas que você só consegue utilizar esse serviço da Tijuca, Centro, Zona Sul e Zona Oeste. E quando a gente pensa Zona Oeste, basicamente pensem a faixa entre a Barra e o Recreio dos Bandeirantes, né, que é uma zona privilegiada da Zona Oeste. Então você tem aí um padrão de serviço smart que não atende ao conjunto da sociedade. Enfim, mas existem possibilidades diferenciadas de uso dessas tecnologias no que diz respeito
aos diferentes serviços públicos. Quando a gente pensa a governança, você tem como aplicar esses serviços smart. Trago mais uma vez o caso que eu venho fazendo pesquisa em torno do 1746, que é o serviço de chamadas da população no que diz respeito à solicitação de recursos de serviços públicos na cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez, né, os dados em torno do 1746 permitem a oferta de serviços públicos mais alinhadas com a demanda da população, porém, existe um uso extremamente seletivo desse 1746, que, mais uma vez, no caso da cidade do Rio de Janeiro, privilegia espaços historicamente privilegiados. E hoje o desafio é pensar formas de fazer com que a população de outras áreas da cidade do Rio de Janeiro também desenvolvam a cultura de utilizar esse serviço, né? E que, consequentemente, passa, entre outras coisas, pelo acesso à internet, o acesso a tecnologias, enfim. Mas não vamos negar o papel que essas tecnologias exercem. E como esses dados podem ser utilizados pela gestão pública. Que nos leva à proposta do Morozov Bria, do Rob Kitchen, da Ayala Data, de outros tantos pesquisadores, da Nancy Odendahl, em todo o mundo, que preconizam o que se chama direito à cidade inteligente. Direito à cidade, um conceito preconizado pelo filósofo Henri Lefebvre no contexto da década de 60, no movimento que ele vai chamar de Revolução Urbana na França. Né? A França, em 1960, tem o seu movimento de passagem, onde fica evidente o papel das cidades, o papel da vida urbana na forma de pensar, gerir e organizar o território. E, ao preconizar o direito à cidade, ele preconiza um direito à cidade no sentido mais pleno da palavra. Direito à vida, à moradia, a um ambiente seguro, à natureza, enfim, aos diferentes serviços públicos. E que hoje vem sendo pensado por um conjunto de pesquisadores no que se chama direito à cidade inteligente. Ou seja, precisamos pensar essa cidade inteligente. Como esses serviços smart contribuem também para o direito à cidade. O direito aos serviços básicos, no sentido mais amplo da palavra. Esses dias eu estava comentando, né, fazendo um adendo com alguns colegas meus, a dificuldade que algumas pessoas, no que diz respeito à cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, de se deslocarem e terem acesso, por exemplo, a espetáculos, a shows e tudo mais. E por que isso? Porque, infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro tem um histórico padrão espacial, consequentemente, onde as coisas estão concentradas numa determinada área, fundamentalmente centro e zona sul do Rio de Janeiro. Porém, a cidade do Rio de Janeiro, para quem conhece, é bastante grande. O que implica que, às vezes, as pessoas podem demorar, sem trânsito, 1h30, 2 horas em deslocamento em transporte público. Obviamente que isso está associado, entre outras coisas, à debilidade do sistema de transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Né? Que estamos falando da segunda maior cidade do Brasil, mas que ainda tem debilidades absurdas no que diz respeito à mobilidade. E os equipamentos culturais, por exemplo, ao estarem localizados numa determinada área e concentrados numa determinada área, eles acabam limitando o uso por diferentes grupos sociais no que diz respeito ao acesso a esses serviços de cultura. Porque, por exemplo, uma pessoa num domingo que esteja disposta a passar 2 horas em deslocamento de ida e 2 horas num deslocamento de volta, muitas das vezes isso desestimula o acesso a esses espaços. Né? Então, quando a gente pensa o direito à cidade, é o direito à vida no sentido mais pleno da palavra. Não é só moradia, não é só a boas condições de existência, mas é também o direito à natureza, o direito à vida, o direito à cultura, enfim. Um outro exemplo, né, do que seria esse direito à cidade, mais uma vez, a cidade do Rio de Janeiro. O Leblon tem um alto índice de arborização.
Em contrapartida, existe um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro que se chama Coelho Neto, que tem um baixo índice de arborização. E eu vou para a Universidade Federal Rural, onde eu trabalho, que é no campus de Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e o ônibus para nós chegarmos até Seropédica parte de Coelho Neto. E Coelho Neto, em um dia de sol no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, cidade da beleza e do caos, é algo insuportável. Ficar em Coelho Neto porque o nível de arborização é mínimo. Então você também precisa de condições ambientais propícias à vida. Então, direito à cidade é isso. Aquilo que foi preconizado pelo Henri Lefebvre. E que hoje, como eu disse, está associado a essas tecnologias também inteligentes. Então, como trazer essas tecnologias inteligentes de modo que potencialize o direito à cidade? Direito à cidade que também foi incorporado na nova agenda urbana da ONU, né, em uma tentativa de orientar a forma como as cidades devem ser pensadas, devem ser orientadas. E aí, nessa discussão, o Morozov e Bria, eles trazem diferentes reflexões, né, sobre a forma como esses dados devem estar orientados para pensar o cidadão e não mais as empresas. E o Morozov e Bria, que trabalhou na última gestão da cidade de Barcelona, Francesca Bria, Hervé Morozov e Francesca Bria, ela propôs, entre outras coisas, uma forma de questionar esse uso de dados pelas empresas, tanto que em Barcelona vinha sendo desenvolvido uma empresa pública para o uso de dados dos cidadãos. Esse uso de dados que, consequentemente, contribuiria para a produção de serviços públicos alinhados à necessidade dos cidadãos. Até então, Barcelona já vinha implementando políticas inteligentes, serviços supostamente inteligentes, porém com a primazia do interesse das empresas em torno dos dados dos cidadãos. A partir da mudança de gestão e dessa proposta da Francesca Bria para a cidade de Barcelona, foi criada uma empresa pública de uso de dados dos cidadãos. Nesse sentido, justamente para fazer uma contraposição. Os dados do cidadão devem ser utilizados para benefício do cidadão. No caso da cidade do Rio de Janeiro, fazendo um outro paralelo, ainda é um desafio, melhor dizendo, porque esses dados passam por grandes bancos de dados que não são bancos de dados da prefeitura, entre outras coisas. São bancos de dados que utilizam, né, grandes plataformas, entre elas a Google. Então, os nossos dados precisam ser utilizados em defesa dos cidadãos e não mais em defesa das empresas como até então. Que nos leva, obviamente, a esse marco histórico, né? A cidade digital nos anos 90, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, com o uso de serviços digitais orientados para o cidadão, que lança as bases para o que o Richard Florida chamou de cidade criativa, né? Baseada nos 3 T's: talento, tecnologia e tolerância, né? Que se transformou numa forma de vender cidades, né? O Richard Florida, ele entende a cidade como máquina de inovação e que depois ele mesmo criticou a própria ideia, né? Porque era uma ideia profundamente mercadológica, uma forma de vender cidades a partir de tecnologias, a partir de uma lógica de tolerância, a partir do talento, atraindo, obviamente, o interesse das empresas. E a partir de 2010 surge aí o que se entende de forma mais ampla como cidade inteligente. É tão importante pensar essa questão entre empresas, tecnologia e dados, gente, que a IBM patenteou o conceito de cidade inteligente. E é curioso a gente pensar a cidade inteligente porque as empresas se antecipam
às gestões públicas, supostamente oferecendo serviços para solucionar os problemas urbanos. As tecnologias têm a sua importância, elas são fundamentais no que diz respeito à gestão da cidade. Hoje, não vejo forma de gerir a cidade sem o uso de tecnologia, porém, era sempre numa lógica, a empresa se apropriando dos dados, oferecendo supostos serviços que solucionariam os problemas urbanos. Aquilo que no primeiro slide nós pontuamos, uma postura bastante acrítica, que pressupõe uma lógica onde as tecnologias elas têm uma primazia de neutralidade e que são sempre boas, né? Elas sempre têm algo bom a oferecer. Nós precisamos, obviamente, questionar essa visão unilateral das tecnologias. Mas a cidade inteligente é o modelo urbano tecnológico que ganhou difusão e dimensão a nível mundial de forma muito ampliada. Então, a partir do final da década de 2000, início da década de 2010, as cidades inteligentes passaram a guiar um modelo urbano tecnológico, onde o papel das tecnologias é fundamental, porém, ocultando, obviamente, a forma como as empresas utilizam os nossos dados. A cidade inteligente, portanto, é essa cidade guiada, orientada, pensada a partir de tecnologia. Né? Tecnologias inteligentes que facilitam a vida do cidadão, que permitem à gestão pública entregar serviços aos cidadãos de forma mais alinhada às suas necessidades, de forma mais alinhada aos seus desejos, consequentemente extraindo dados da cidade, ofertando serviços. O que ninguém fala, como eu já disse, é que isso passa pelo papel preponderante de empresas de tecnologia, que estão interessadas não necessariamente em fornecer bons serviços, mas sim em extrair o que a Shoshana Zuboff vai chamar de superávit comportamental em torno dos nossos dados. Que nos leva, e aí já concluindo a nossa aula, a esses dois modelos de cidade inteligente. Isso é pautado numa análise do Richard Sennett, que ele aponta que existem cidades prescritivas e cidades inteligentes coordenativas, ambas com o uso de tecnologia. A única diferença é que uma está mais orientada ao cidadão, a outra mais orientada aos interesses e ao sabor das empresas, principalmente empresas de tecnologia. As cidades inteligentes prescritivas, elas são, primeiro, fechadas, né? Pautam-se numa política de controle e centralização, e essa política de controle, por exemplo, justifica centros de comando e controle que se difundem em diferentes realidades. Por exemplo, existem centros de comando e controle nos Estados Unidos, cidade do Rio de Janeiro é um outro caso, enfim, e que prescreve ações, né, a partir de padrões, a partir de modelos comportamentais. E volto a dizer, os centros de comando e controle são um exemplo disso. Essa cidade prescritiva, ela está focada num uso acrítico da tecnologia, num uso que considera a tecnologia a partir de uma perspectiva